Isso. Tá sem áudio, Ana. Então, Rose, eu não sei se você quer dar mais um minutinho aí, porque tem gente ainda tentando entrar. Tá bom. Aí Então você vamos, aguarda só mais um minutinho, vamos então? esperar até as 2h10, então. Tudo bem, professora Fernanda? Tudo bem. Que tem gente que ainda está ingressando no encontro. A senhora está com alguma dificuldade, professora? Ó, em Porto Seguro não é um lugar que você vai deixar milhões lá, entendeu? Não é um sino caro. E todas as praias urbanas são limpas. Um dia que você não queira sair fazer passeio, você consegue ficar ali. Ó, em Porto Seguro não é um lugar que você vai deixar milhões lá, entendeu? Não é um sino caro. E todas as praias urbanas são limpas. Um dia que você não queira sair fazer passeio, você consegue ficar ali de boa aproveitando, entendeu? E não tem o custo de ir até São Paulo, né? São Paulo ou Campinas, que seja. Você pode pôr aí uns 500, né? 500 ou mais, né? 500, 600 reais que você está economizando por sair de Bauru.
Professora Fernanda, você está me ouvindo? Eu não te ouço. Eu acho que é alguma. Mas você não está com o áudio fechado. Eu acho que é alguma configuração do seu computador, então. A gente aguarda. Não te ouço. Você não está com o fone de ouvido conectado? Nada, não. Professora, se você tiver fone de ouvido, às vezes conectando pelo microfone do fone resolve. Escutam? Oi? Agora sim. É alguma coisa aqui no computador, desculpa, gente.
É alguma configuração do computador, né, professor? É alguma coisa. Eu escuto paixão. Não sei se parece que vocês estão dentro de um. Não Olá, sei. que jeito mais desastrado de chegar. Tem problemas, viu? Essa forma online, às vezes, nos traz algumas dificuldades. Facilidade de aproximar, né, sem o transtorno de viagem, mas dificuldades nas tecnologias. Pois é. Acho que agora nós podemos começar, né, Ana Camargo? Eu vou fechar o microfone. Tá bom. Eu só vou dar uma palavra inicial, professor, viu? Daí a gente, passo a bola para você. Então, boa tarde a todos, boa tarde às nossas equipes, Centro Pop, que está aí em peso, que bom, as organizações parceiras, que atendem pessoas em situação de rua e as demais organizações também, demais equipes, né, da SEBS, CRAS, CREAS, monitoramento. É um prazer estarmos aqui. Vou pedir desculpa que hoje a nossa secretária teve um compromisso que ela não conseguiu transferir para estar fazendo essa abertura, né? Mas a SEBS, então, em parceria com o programa Capacita da Casa do Garoto, está promovendo essa palestra em alusão ao dia 19 de agosto, né? Que foi definido como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, em memória ao acontecimento, né, conhecido como Massacre da Sé, ocorrido em 2004, né, no qual 7 pessoas foram assassinadas e 8 ficaram gravemente feridas enquanto dormia na região da Praça da Sé. Infelizmente, por um evento tão triste, né, nós tivemos este dia marcado. Mas que bom que esse fato também desencadeou o início de mobilização de grupos da população em situação de rua, construir então esse movimento nacional da população de rua com uma contínua luta pela garantia de direitos. Então nós, né, enquanto gestão, política pública, não poderíamos deixar de trazer, né, este momento, um momento de reflexão, de discussão com as nossas equipes, né, com todos os nossos parceiros, com o objetivo de cada vez mais garantir o direito a essa população. E aí nós temos o prazer, então, de contar com a professora mestre Fernanda Araújo de Almeida, que já em outros momentos nos prestigiou com a sua vasta experiência nessa área. E hoje ela vem refletir um pouco conosco o tema Direito à Cidade e Casa Primeiro, o espaço urbano como palco do sofrimento psíquico, né? Então, professora Fernanda, já sinta-se em casa, apesar da distância, viu? Muito obrigada por mais uma vez aceitarem em estar discutindo esse tema tão importante conosco, né? E que a gente estamos com a expectativa de termos aí este momento bom, importante, que venha acrescentar ainda mais a nossa prática, tá bom? Fique à vontade. Vamos pedir para que todos permaneçam com o microfone fechado, para que não haja, né, nenhuma interferência. E quando alguém quiser colocar alguma coisa, tem o iconezinho, né, de levantar a mão. Então, aí a pessoa se posiciona que quer falar e aí a gente vai abrindo a palavra aí da forma que a professora Fernanda achar melhor. Se achar que deve durante, se achar que deve depois, tá, professora? Fique à vontade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada pela paciência aí de me ver atrapalhada para chegar. Eu uso o Teams para ter aula e para dar aula. Não sei o que aconteceu no dia de hoje, né? Então peço desculpas a vocês. Outra coisa que eu não encontrei, engraçado, porque tá diferente, não tem chat, né? Parece. Não está ativado. Não tem, está desativado, professor. Então eu falei, acho que, será que tem problema aqui? Porque de repente eu podia... Mas depois eu compartilho com vocês, porque eu tinha pensado em compartilhar algumas coisas no chat de material. Mas aí eu mando depois para a Aline, para o pessoal da Casa do Garoto, que eu tenho contato, e aí eles
compartilham com vocês, porque tem um material ao final que eu gostaria que todos tivessem, tá bem? Bom, mas vamos começar do começo e não dos encaminhamentos. Quero agradecer demais o convite, em especial a Aline, a toda a equipe lá da Casa do Garoto, o pessoal da secretaria, né? Desde 2018 eu tenho participado com vocês das atividades, né, do Dia Nacional de Luta da População em situação de rua. Para mim é uma honra compor, né, com essa rede socioassistencial de Bauru. Eu escrevi aqui, né, eu já me sinto parte da rede socioassistencial de Bauru, porque estou participando com vocês desde 2018, então que pena que eu não posso estar aí com vocês, alguns que eu já tenho até, vamos dizer assim, a gente já se conhece, né, a gente já se viu, eu me lembro bem das atividades que a gente pôde fazer, tanto lá no SESC, como lá no auditório da Casa do Garoto. Lá na discussão do SESC, em 2018, eu me lembro que a gente fez um curso bastante introdutório, né? Então, no qual a gente foi apresentando ali um pouco a caracterização, foram 4 encontros, né? A caracterização, a gente fez oficina, a gente trabalhou de maneira bastante participativa, a gente discutiu os principais desafios para a política para a população em situação de rua. No ano de 2019, foi o ano que eu fui até o auditório da Casa do Garoto e a gente fez uma boa discussão sobre a perspectiva do Dia Nacional de Luta do Movimento e a gente também, naquela ocasião, discutiu, eu me lembro bem, que a situação de um empobrecimento que nós estávamos percebendo ali em 2019 e que já estava empurrando, a gente tinha essa hipótese, parcelas significativas das pessoas para a situação de rua, né? No ano de 2020, já foi online, já foi no contexto de pandemia, e eu recebi o convite especialíssimo para compor junto com o Emiliano, que é meu companheiro de trabalho, né, companheiro de consultório, com o Jorge Broide, que é uma referência no tema de população em situação de rua para todos nós. A gente teve a companhia do Darcy, que é uma liderança do Movimento Nacional de População em Situação de Rua, e a gente contou aí com a participação especialíssima do Christian Dunker. Eu fiz um resgate histórico, porque eu acho importante dizer que eu me sinto parte dessa história, né? Eu me sinto bastante parte dessa história e quero parabenizar vocês todos envolvidos nessa comissão organizadora por manter, né, todos os anos, por manter essa agenda, né, dar essa parada técnica, eu entendo isso aqui como uma parada técnica, parar os serviços para conversar sobre este tema. Fico orgulhosíssima de ser convidada mais um ano, e eu fiquei pensando, quando a Aline me convidou, né, e por isso eu faço esse resgate, que era dizer assim, bom, eu acho que tem um acúmulo aí que a gente fez, ainda que nem todos tenham participado, depois a gente pode pensar em como falar com aqueles que não tiveram oportunidade de pegar todas as temporadas, a gente está então, temporada de 18, temporada de 19, temporada de 20, agora temporada de 21. Eu falei, eu não posso me repetir no assunto, né? Quando a Aline me fez o convite, eu falei, eu não quero me repetir no assunto. Não quero ir lá só para fazer uma fala proforme, do qual alguns deles já conhecem, mas como é que a gente parte do que a gente já acumulou desde 18 até aqui agora e apresenta uma nova discussão, né? Eu venho buscando desde o ano passado e desde algum tempo, né, na minha parceria junto com o Movimento de População em Situação de Rua, para pensar as políticas, pensar em estratégias mais estruturantes. Vocês vão entender por que eu estou falando de estratégias mais estruturantes. O movimento vem pensando isso desde 2009, desde a aprovação da política nacional, inclusive no âmbito nacional, né? A partir ali da lógica de que a pauta, as políticas para a população em situação de rua, elas não têm um caráter só assistencial. Elas precisam ter uma vinculação direta
a partir da perspectiva dos direitos humanos, né? Não mais só aquele olhar assistencialista para a população em situação de rua. Ainda que a gente não possa, em nenhuma hipótese, abrir mão do acúmulo das políticas estruturantes que a assistência social desenvolveu até agora. Mas como é que a gente amplia isso? Para o nosso debate aqui hoje, né, eu pensei num tema que vocês podem falar assim, nossa, mas que tema pomposo, né? Nossa, mas que tema difícil. Direito à cidade e casa primeiro. O espaço urbano como palco do sofrimento psíquico. Do que essa Fernanda vai falar hoje, se a gente convidou ela para falar de população em situação de rua? O que essas coisas têm a ver? Bem, então, o que eu quero dizer para vocês? Que nesse tema, que é um condensado de muitas coisas, eu quero falar, primeiro, importante, quais são as coisas que a gente está envolvendo ao falar disso? Direito à cidade. O que significa dizer que uma pessoa tem direito à cidade? Casa primeiro. O que é isso, Fernanda? Casa primeiro. Casa primeiro é um conceito. Eu vou explicar hoje esse conceito para vocês. É a primeira vez que eu vou falar com vocês sobre esse conceito. Até então, eu não falava muito sobre esse conceito. O Darcy, o ano passado, falou um pouco sobre esse conceito, casa primeiro. Em inglês, esse conceito é o housing first, que é casa primeiro. Primeiro a moradia, que é uma diretriz mundial que hoje vem se pensando como alternativa para as políticas para a população em situação de rua. E eu disse, bom, direito à cidade, casa primeiro, o espaço urbano como palco do sofrimento psíquico. O pessoal do Centro Pop, o pessoal dos serviços de abordagem, né, as equipes envolvidas com consultório de rua, os CAPs, os CRAS, os CRES. Vou perguntar a vocês, não só como profissionais da assistência e da saúde, vou perguntar a vocês como sujeitos. Vocês estão percebendo as pessoas mais adoecidas? Vocês estão percebendo as pessoas mais doentes? Vocês estão percebendo as pessoas mais sofridas? Vocês estão percebendo que as pessoas parecem que estão tudo meio maluca? Vocês estão percebendo que ninguém está aguentando mais? Isso não tem só a ver com a pandemia. Evidentemente que nós já estamos por aqui de pandemia. Já até transbordou. Mas fato é que hoje há um número significativo de pessoas adoecendo psiquicamente. E uma parte delas, por não ter estrutura material e subjetiva, estão lotando as ruas das nossas cidades. Seja pelo uso de substância, seja pelo entristecimento, depressão e ansiedade, seja por transtornos mentais de outra natureza. Então, o que a gente está falando aqui é que, ao articular, né, esse conjunto de grandes questões, o que eu estou propondo é que a gente aproveite esse espaço para pensar a população de rua a partir dessa tríade: direito à cidade, casa primeiro, sofrimento psíquico. Aí eu pensei, e eu tenho aqui mais meia hora para falar, foi o combinado que eu fiz com a Aline, que eu falaria em torno de 1 hora, eu cheguei um pouquinho atrasada porque eu não estava conseguindo entrar, eu me dou um jeito aqui de ajustar, para depois a gente abrir para perguntas. Eu pensei em abordar 4 temas, eu me preparei para falar com vocês sobre 4 temas. Primeiro é população em situação de rua no contexto de pandemia. A gente goste ou não, a gente queira ou não, a gente esteja vacinado ou não, infelizmente, lamentavelmente, a pandemia não acabou. O contexto da pandemia, ele é mais tranquilo do que ele já foi, a gente sabe, né? Eu falo assim, todos nós envelhecemos um tanto, nos entristecemos um tanto, estamos em luto, perdemos pessoas queridas. Então, os impactos dessa pandemia são da ordem material e da ordem imaterial. Da ordem material porque nós perdemos materialmente, mas da ordem imaterial porque nós estamos mais cansados e mais entristecidos. Então, a pandemia no contexto de pandemia.
resgatar rapidamente. Mas por que nós estamos falando de população em situação de rua? Por que tem tanta gente morando na rua? O quarto tema é qual é o futuro das nossas cidades diante dessa situação? E para finalizar, eu vou falar da proposta Minha Casa Primeiro. Casa Primeiro. Então, vou passar aí nesse tempo que tenho por esses 4 pontos, tá? Depois, eu vou passar para vocês um texto que vai ficar para vocês, para a cidade. É um texto que foi publicado em 2019, no qual vem toda essa concepção que eu estou baseada aqui, que vocês podem ter lá esse material, tá bom? Primeira coisa, é notório o aumento significativo de pessoas em situação de rua na maioria das cidades brasileiras, principalmente no contexto de pandemia. Eu moro em São Paulo, vocês sabem, eu trabalho com população em situação de rua há muitos anos na cidade e moro na região central, na região onde tem o maior acúmulo de pessoas em situação de rua. Vou dizer para vocês que hoje eu trabalho da distância daqui na minha casa, ou daqui no meu trabalho, são 9 quilômetros. Não existe um lugar hoje, nesses 9 quilômetros, que não tenha gente na rua. São Paulo, para vocês terem uma ideia, a cidade, a gente falava em 15 mil pessoas em situação de rua, de acordo com o último censo. Hoje, o movimento já estima 35 mil a 40 mil pessoas morando nas ruas de São Paulo. 40 mil pessoas morando na rua é uma cidade, é a população de uma cidade inteira morando nas ruas. A crise pandêmica se soma à crise social. No dia de ontem, por exemplo, foi publicado pelo IBGE dados com a dramática situação da população brasileira, que está mais empobrecida, mais endividada, mais adoecida. A taxa de desemprego no Brasil, segundo o IBGE, dados de ontem, no primeiro trimestre, foi de 14,1%, né? Mas ela já foi de 14,7% no começo da pandemia. Houve uma ligeira melhora com a abertura do comércio e agora a ampliação da vacinação. E o incremento do trabalho informal. Perdemos postos de trabalho formal e estamos com um número alto de trabalho informal. O desemprego hoje atinge 14,4 milhões de brasileiros. O trabalho por conta própria, que engloba os chamados bicos, atingiu um recorde brasileiro. Nunca tivemos tanto trabalho informal. Ou seja, é o trabalho precarizado. 24,8 milhões de pessoas estão na informalidade. O que significa, se ele perde a renda, ele não tem benefício, ele não paga aluguel, ele não tem renda para se alimentar. Isso corresponde, gente, olha que dramático, 28,3% da população economicamente ativa. A taxa de informalidade, ou seja, gente que não tem registro em carteira, é de 40,6%, né? Contra os 36% do ano passado. O rendimento médio do brasileiro caiu 6%. A taxa de desemprego foi de 11,7% para homens, 17,1% para as mulheres estão mais desempregadas, né? Os brancos são 11,7% e as pessoas negras são 16,6%. Ou seja, há um empobrecimento concentrado numa determinada parcela específica da população. Fernanda, mas por que você está trazendo tantos dados da economia para falar de população em situação? Porque é igual, conforme a economia do país vai degradando, aumenta a miséria, aumenta a população em situação de rua. Tem um bairro aqui próximo de São Paulo que tem uma praça
que eles resolveram ocupar a praça toda. É bairro nobre, não estou falando de bairro empobrecido, não. E só famílias estão se reunindo lá. Tem aproximadamente umas 10 famílias, todas porque perderam a possibilidade de pagar o aluguel neste ano. Para os trabalhadores de ensino, os mais jovens e com mais baixa escolaridade são os mais afetados. A taxa de desemprego entre os 18 e os 24 anos é de 29%, tá? Contra aqueles de 25 a 39. Quem é que está perdendo emprego? São aqueles que têm menos formação, menos escolarização. 23% dessas pessoas, tá? Ensino superior está com 16 pontos a taxa de desemprego. Vocês podem se perguntar, Fernanda, mas para que tantos dados? Cadê a população em situação de rua aí nos seus dados? Bora, vamos lá. No dia 7 de junho desse ano, em 2021, foi feita uma audiência na Câmara dos Deputados para tentar fazer alguns levantamentos sobre a condição da população em situação de rua, e a equipe do IPEA participou dessa pesquisa e traz a seguinte informação. Há uma previsão de que os 221 mil pessoas em situação de rua que moram nas cidades brasileiras, esse número aumentou significativamente. Então, o último dado que a gente tem, vou repetir, 221 mil pessoas. Vocês fazem ideia do que é 221 mil pessoas? Alguém consegue imaginar? Eu vou ajudar. Eu peguei uns dados para ajudar. Vocês são vizinhos de Marília, não são? Vocês já devem ter ido até Marília. Ou alguém conhece Marília, ou tem parente em Marília. 221 mil pessoas estão na rua. Em Marília, toda a população de Marília, toda, criança, velho, novo, é 213 mil. É como se do dia para a noite, toda a cidade de Marília fosse morar nas ruas. Bauru, a cidade de vocês, a dado atualizado, a estimativa que saiu agora, mais recente, do IBGE, fala que Bauru está com 380 mil pessoas. 380.706 pessoas é a estimativa do último dado do IBGE 2021. Ou seja, é como se 1/3 de Bauru, do dia para a noite, fosse morar nas ruas. É dramática a situação. Essa é uma situação inédita na história brasileira. Nunca tantas pessoas foram morar nas ruas ao mesmo tempo. Para o pesquisador do Núcleo de População em Situação de Rua da Fiocruz, o Marcelo Pedra, o agravamento da situação econômica e social no país traz um novo perfil para as pessoas em situação de rua. Então, a gente tem que estar atento para esse novo perfil. Qual é o perfil das novas pessoas em situação de rua? Muito provavelmente, famílias inteiras, crianças, pessoas jovens. Seria muito interessante que vocês pudessem, em algum tempo, pensar num novo levantamento identificando o perfil da população em situação de rua de Bauru. Para o Marcelo Pedra, como formas de lidar com esta situação, ele indica que as prefeituras, né, os municípios, devem pensar na oferta e no acolhimento de abrigos e com a perspectiva de baixa exigência, porque os modelos de abrigos que nós temos, esses abrigos que têm muitas exigências para estar nos abrigos, as famílias, as crianças, as pessoas não ficam. Como é que nós vamos acolher esse novo perfil de população, né? Construção de estratégias de trabalho e renda, construção de estratégias de habitação e moradia. Uma diversificação, por exemplo, o Marcelo Pedra do IPEA, seria a oferta de aluguel social para essas famílias. Porque o que acontece, gente, quando uma pessoa vai para a rua, vocês sabem disso tanto quanto eu, o problema é quanto mais tempo ela fica na rua, a condição de rua se cronifica. A gente precisa
ser muito ágil logo que uma pessoa vai para a rua. É diferente daquela pessoa em situação de rua que já está na rua 5 anos, 6 anos, alguns anos. Ela já adquiriu hábitos, formas de estar na rua, vícios, muito diferente daquela família que acaba de chegar na rua. São abordagens diferentes. O IPEA indica que, para a condição pós-pandêmica, a gente deveria pensar nessas alternativas. Outra coisa importante, falta de dados. Nos faltam dados sobre a pandemia e população em situação de rua. Número de infectados, número de óbitos, né? Como foi o adoecimento dessa população. É um outro registro que a gente precisa ir atrás. Ainda sobre o contexto da Covid, vale dizer que a pandemia jogou mais luz sobre as questões mais estruturantes do morar na rua. Refiro-me diretamente às questões de higiene, ou seja, as questões sanitárias. Refiro-me às questões econômicas, à pobreza extrema. Trago ainda como destaque a questão da saúde. A gente tem uma população, não sei vocês, mas nós temos uma população mais fragilizada. Quanto mais tempo na rua, quanto mais é o percurso de rua, quanto mais é o adoecimento dessa pessoa, mais comorbidades essas pessoas têm. Estou atendendo um homem em situação de rua agora que ele tem problema vascular, ele tem problema cardíaco, ele tem problema renal, ele tem a questão do alcoolismo, ele tem idade, mas ele é tão adoecido, né, que é até difícil cuidar desta pessoa, né? Também quero dizer que é importante, né, e eu trabalhei com o SESC São Paulo numa formação de um conjunto de vídeos, quero deixar depois esses vídeos disponíveis para vocês, que falam, não tenho casa para ficar em casa. Lembra do Fica em Casa, que a gente falou no começo da pandemia? O grande questão para a população em situação de rua, depois vocês podem me contar um pouco como é que foi a estratégia que vocês construíram, que é do distanciamento e do isolamento social. Como foi difícil pensar estratégias para essa população. Esse é o ponto 1. O ponto 2 que eu quero trazer é, o que a gente está falando de população em situação de rua? O que é ir morar na rua? Quem é esse grupo, né? A política nacional, eu sempre falo sobre isso, é sempre bom recuperar, é um grupo populacional heterogêneo. O que significa ser um grupo populacional heterogêneo? Não dá para a gente dizer população em situação de rua é isto, ou é aquilo. Heterogêneo ele é diverso, ele é plural, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional irregular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento e pernoite temporária ou permanente. Ou seja, o que é morar na rua? O que é a população em situação de rua? O que é o fenômeno população em situação de rua? Por que uma pessoa vai morar na rua? Ah, Fernanda, vários motivos. Vários motivos. Porque usa droga, porque brigou com a família, porque usa álcool, porque está desempregado, porque, né? A gente pode ficar listando uma série de motivos. Os especialistas têm dito que tem 3 motivos em especial que faz a pessoa ir morar na rua. Essa condição é para todo mundo que vai morar na rua. Qual é a primeira? Pobreza extremada. Quem está na rua é um pobre extremado. Segunda característica de quem vai morar na rua é condição de rua. Vínculos familiares e sociais interrompidos. Terceiro motivo, não ter casa. É tudo isso mais brigar com a família. É tudo isso mais usar droga. É tudo isso mais não terem... Mas para estar na rua, a pessoa tem que ter essas 3 condições.
pobreza extremada, vínculos sociais ou familiares rompidos ou fragilizados, não ter moradia. Eu trabalho num CAPS, álcool e drogas. Vocês sabem, alguns de vocês sabem disso. Eu trabalho com população em situação de rua, usuária de substâncias psicoativas. Ninguém vai para a rua só porque usa droga. Posso contar isso para vocês. Porque se ele tivesse um quartinho, independente da família, ele usaria droga no quartinho. É isso que eu quero dizer, entendeu? É isso que eu estou dizendo. A não ser aquele cara psicótico, homem do saco, que arrasta sacola, que anda sozinho, que é, vamos dizer assim, o clássico homem de rua, histórico. Este remonta ao movimento da cidade. Mas as massas que a gente tem hoje na cidade são esses 3 motivos. Vínculo familiar social interrompido, falta de pobreza extremada, falta de moradia. O que o movimento, então, vem dizendo? Qual será o futuro das nossas cidades? Porque quando a gente... Então, eu falei, né? Pandemia, dei um monte de dado de como a pandemia impactou objetiva e subjetivamente na vida das pessoas a partir da crise econômica. Recuperei com vocês o que é morador de rua. Qual vai ser o futuro das nossas cidades? Nós vamos nos acostumar a isso mesmo, a tropeçar em gente? Vai ter sempre gente em situação de rua? Quanto maior, São Paulo vai fazer o quê com os seus 30 e tantos mil pessoas em situação de rua? Então, essa pergunta do futuro, de qual vai ser o futuro da cidade, é uma pergunta importante. Eu vou dar um outro dado importante para vocês. Atualmente, 80% da população brasileira vive nas grandes cidades. Você sabe o que significa isso? Dizer que a gente vive mais na cidade? Bauru é uma cidade média, acho que já é considerada média, né? Média grande, 300 e poucos mil, é uma cidade média, média grande. Quem tem mais? Quem é, vamos dizer assim, não é que é mais velho? Quem é jovem há mais tempo, tem juventude acumulada, deve se lembrar, ou nasceu, ou viveu nas áreas rurais, né? Tem bastante área rural ainda em Bauru, diferente aqui da capital de São Paulo. Mas, de toda maneira, Bauru tem hábito de cidade, tem sentido de cidade, tem organização de cidade. O que significa isso? Significa que as pessoas não produzem mais. Elas dependem da cidade para produzir. O que nós temos hoje nas ruas das cidades é um montante de gente que não vai acessar trabalho, que não vai ter ocupação, e não vai ter ocupação para trabalhar. Essas pessoas que não vão ter ocupação para trabalhar, mas que moram nas cidades, o que vai ser da vida dessas pessoas? Eu, por exemplo, atendo alguns homens em situação de rua com 40, 50 anos, que nunca tiveram um emprego formal, que nunca tiveram uma ocupação. Não vai ter emprego para todo mundo. Qual é o futuro das nossas cidades? Né? Vocês conseguem imaginar o impacto disso na vida cotidiana? Né? Detalhar, é importante a gente detalhar um pouco o impacto que tudo isso tem e como isso impacta diretamente no aumento das pessoas em situação de rua. Emprego, moradia, pobreza extremada. A vida nas cidades é muito mais cansativa do que a vida no espaço rural. Quando a gente está muito cansado, o que a gente fala? Vou tirar uns dias lá na roça descansando. Vou para a roça, vou para o sítio, vou para a chácara, vou descansar. Por quê? Porque na cidade a gente está exposto à poluição, ao sedentarismo, à violência, à depressão, à ansiedade. É nas cidades que estão concentrados o maior índice de suicídios. O aumento problemático de substâncias psicoativas é muito maior nos territórios urbanos.
Por que a Fernanda está falando tudo isso? Porque eu estou levando vocês a acompanharem o meu raciocínio e entenderem que o que eu estou mostrando é que o problema da população hoje em situação de rua não é um problema da assistência social, é um problema da cidade. Não, assistência social vai dar assistência social para essas pessoas. Mas a estrutura política da população em situação de rua para enfrentar, se quiser, enfrentar o problema de maneira estruturante. É pensar a dinâmica da cidade. A condição de rua que temos, por exemplo, hoje em São Paulo é gravíssima. Os movimentos vêm denunciando, por exemplo, essa história de a política de saúde para a população em situação de rua, a política de assistência para a população em situação de rua, a política de não sei o que para a população em situação de rua. É preciso fazer uma política maior, porque senão a gente não vai enfrentar esse problema. A gente vai ficar, eu não gosto dessa expressão, mas de alguma maneira é secando o gelo no sol de Bauru, que é muito mais forte do que o sol daqui. Vocês sabem que quando o sol bate aí, bate muito mais forte. Por quê? Porque a gente vai ficar... Quantas vezes vocês não se sentem, centro pop, equipe de abordagem, fazendo aquele trabalho de secar gelo? A gente faz um pouquinho, faz mais um pouquinho. Claro que a gente é efetivo em muitos casos, mas o que eu estou dizendo é, uma coisa são as políticas pontuais, necessárias, assistenciais, para acolher os mais adoecidos e os mais fragilizados. Outra coisa é olhar para o fenômeno população em situação de rua como um problema estruturante da cidade, em que vai necessitar de política econômica estruturante. Trabalho, moradia, emprego. Trabalho, habitação, renda. Trabalho, habitação, renda. Do ponto de vista da saúde mental, por exemplo, nós sabemos o que acontece quando uma pessoa perde o emprego. Como ela se entristece, como ela se preocupa. Do ponto de vista da saúde mental, a gente sabe o impacto que tem não ter comida para pôr na boca de um filho. Quanto maior for o tempo e a exposição da pessoa em condição de rua, somado aos motivos que já levaram ela à condição de rua, mais agravada será a saúde dessa pessoa, mais incapacitada para o trabalho essa pessoa estará. Mais dependente de política pública. Então, às vezes, a gente quer tirar a pessoa da dependência da droga, mas a pessoa está dependente da política. Entende o que eu estou dizendo? O que eu estou propondo a vocês é assim, sim, a gente tem um conjunto de políticas necessárias da saúde e da assistência, mas com a crise econômica que se abriu com a pandemia, ou a gente olha para as raízes do problema do fenômeno população em situação de rua, ou a gente não vai dar conta. Uma coisa é cuidar do Zé, outra coisa é cuidar do Paulo, outra coisa é cuidar do Prêmio, do Afrânio lá que eu atendo, do Edson que eu atendo. Outra coisa é pensar a estrutura do problema. Para isso, o movimento vem dizendo uma coisa, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, que eu acho muito interessante. Não existe resposta simples para problema complexo. A questão da população em situação de rua é um problema complexo. Então, quando alguém fala assim, eu sei o que fazer. Aí você faz assim, me conta. Então, eu não estou aqui, euzinha, Fernanda, para dizer que o que eu estou propondo para vocês é uma resposta simples, é uma resposta complexa, né? O dilema que nós temos nos abrigos hoje. Ele não quer ir para o abrigo. Eu oferto, eu ofereço, eu digo, ele não quer isso. Não quer, Fernando. Não quer, prefere ficar na rua, diz que não quer se submeter às regras, não quer se submeter às normas, o abrigo também não pode abdicar de ter regras e normas, porque senão a gente não consegue conduzir. O que a gente faz? Vai ter pessoas que não vai ter perfil para ficar em abrigo. Não vai ter perfil. Não se adapta. A pessoa não se adaptou a morar numa casa com 4, 5 pessoas, ela vai se adaptar a morar com 150. Cada abrigo em São Paulo tem 200 pessoas.
Cada abrigo em São Paulo tem 150 pessoas. A pessoa não conseguiu morar com 5 lá dentro da casa dela. Ela foi insuportável para 5. Aí eu vou botar ela para morar com 500, com regras dos quais ela não cumpria na casa dela, ela não vai cumprir. Não vai dar certo, né? Então, o que o movimento vem falando? É preciso diversificar nas formas do morar. O que seria diversificar nas formas do morar? Vai ter situações de pessoas que vai precisar do abrigo. Vai ter situações que nós vamos montar república. Vai ter situações que nós vamos ter que articular com a habitação e pensar unidades habitacionais para as famílias. Vai ter situações em que é o homem sozinho, que a gente pode pensar num aluguel social. Esta é a ideia de que. E eu vou trazer as experiências, eu quero mandar essa publicação para vocês. É o grande compilado que a gente fez agora, com experiências de várias partes do mundo. Os grandes centros urbanos estão pensando nessa alternativa, que é a casa primeiro. Housing first. Primeiro a casa. Depois a gente vai pensar em todas as outras políticas. Então, qual é a ideia do Housing First? Housing First, que já foi experimentado em Portugal, Escócia, França, Dubai, México, Espanha. Esse livro que eu quero passar para vocês, que é gratuito, foi publicado pelo Ministério da Família e Desenvolvimento e Direitos Humanos da Presidência, ele reúne, e é um material, coincidentemente, bem feito nesse período, mas é um material muito bem feito, coordenado por um grande amigo nosso do movimento, Luiz Corrara. Ele é uma brochurona, mas está gratuito o PDF, vocês podem olhar esse material. Ele vai explicar como implementar o programa Casa Primeiro. Então, para os gestores que estão aqui, eu sei que tem algumas pessoas que têm contato com as secretarias, olhem para esse material. É muito interessante. O que eles dizem? A ideia é que a moradia não seja pensada como um bem em si, mas como uma política pública. Assim como tem a saúde, a moradia e a assistência, tem a moradia primeiro. É preciso diversificar nas formas do morar. Foi a partir da pesquisa que se chegou à conclusão de que a ideia de que a moradia... Sabe aquela ideia assim? Então eu tiro da rua, aí eu ponho no abrigo, aí eu começo a tratar a saúde, aí eu começo a tratar a assistência, aí eu começo não sei o quê, aí eu arrumo emprego, aí eu vou dar a moradia. Só que vai ter etapas que ele vai furar. Então ele vai estar sempre tentando galgar esses passinhos e ele nunca vai chegar nesse topo dessa escada. O que o movimento sacou? Os grandes especialistas que estão pensando futuro das cidades pensou. Vamos começar com a casa. Ah, Fernanda, mas você acha que dá para pegar aquele seu Zé caindo, alcoolista, e dar uma casa na mão dele? Não, não é uma casa. É uma casa assistida. É o que eles falam. Para algumas pessoas, vai ser uma moradia assistida. Um quarto. Tirar ele da rua e dar um quarto. E começar a construir, a partir desse quarto, responsabilidade com essa unidade que ele tem. Eu vou ver se eu consigo projetar. Eu tentei fazer o testinho com a janelinha com vocês. Veja se vocês estão vendo minha tela. Então? Vocês conseguem? Sim, Fernanda, estamos vendo. Olha só. São 8 princípios que definem o Housing First. Qual é a primeira ideia? Moradia é um direito humano. Qual é a segunda ideia? Usuários têm controle e escolhas autônomas. Qual é a terceira ideia? Não separar a moradia do tratamento. Qual é a ideia? A moradia não é uma casa própria que você vai dar na mão da pessoa. É uma unidade assistida, coletiva ou individual. Pode, de repente, começar com pequenas repúblicas, nos quais essas pessoas vão ter responsabilidades pela casa. As equipes vão acompanhar as casas. Orientação ao tratamento, redução de danos, engajamento ativo sem coerção, planejamento centrado na pessoa, atenção flexível quanto às necessidades. Cada sujeito tem uma necessidade
Eita, agora eu não sei desfazer. Ah, desfiz. Cada sujeito tem uma necessidade e, portanto, cada sujeito tem uma possibilidade. Esse etapismo que a gente fazia, a equipe que discute hoje o Housing First mundialmente como, vamos dizer assim, é a novidade no âmbito das políticas para a população em situação de rua, diz que é preciso pensar nesses princípios a partir de cinco passos, né? Ou 5 ideias. Acesso imediato a uma casa. A pessoa está na rua porque ela não tem casa. Não é porque ela usa droga, não é porque ela é louca, não é porque ela é desempregada. Ela não tem casa, ok? Então, a tônica é colocada de apoio às pessoas saírem das ruas sem exigir sua participação prévia num programa de tratamento de reabilitação, mas considerando a casa como um ponto de partida para o percurso de recuperação, autonomia e inclusão social. Vou dizer para vocês, várias pessoas que eu atendo, elas dizem assim, eu gostaria de ficar abstinente, mas na rua eu não consigo. Eu não quero ir para o centro de acolhida. Se eu tivesse um quartinho, uma casa, um colchão, uma casinha, eu conseguiria dar alguns passos. Tem alguns que vão precisar de centro de acolhida, serem mais assim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem um modelo único, como se fosse funcionar para todos. O que eu estou propondo é diversificar as formas. Habitação permanente individualizada para algumas pessoas. Então, a ideia do quartinho, para outras, a ideia da moradia permanente. É aquela família, a mãe que perdeu o emprego, que foi com as crianças para a rua. Não. Os programas promovem acesso à habitação permanente estável e reconhecem o direito da pessoa de viverem de forma independente, não forçada e outras formas de viver. Por exemplo, mas essa pessoa não vai conseguir pagar o aluguel, ela não vai conseguir pagar, vamos dizer, a conta de água, a conta de luz. Essa pessoa, no começo, ela não vai conseguir pagar a comida, a alimentação. Por ser uma moradia assistida, ela não precisa ser uma casa própria. É uma unidade habitacional, como política pública, com o que eles fizeram na época da experiência aqui em São Paulo, um aluguel social. Quem tem regras para cumprimento daquele aluguel, com exigências para o cumprimento daquele aluguel. Habitação dispersa e integrada, né? Diversificar na oferta de onde pôr esses apartamentos, não concentrar todos num lugar só. Unidades habitacionais que possam ser espalhadas. Escolha sobre os serviços de habitação que vai se oferecer, né? Quando a gente faz essa aposta, as pessoas percebem, as pessoas reconhecem que elas podem ter autonomia, elas se engajam com esse voto de confiança que é dado a elas. Né? Ela tem um uso de permissão daquela casa por um tempo determinado. Ela vai ser acompanhada pelas equipes de saúde, assistência no monitoramento e definição da casa. Apoio, ou seja, o apoio vai ser individualizado para promoção e recuperação. Vocês podem falar assim, deu certo em Portugal, deu certo na Escócia, deu certo na França, na Irlanda, em Dubai, na Bélgica, na Espanha, mas não vai dar certo no Brasil. Devo dizer a vocês que nós já temos boas experiências brasileiras funcionando. Querem conhecer as experiências brasileiras? Curitiba, Porto Alegre experimentaram o Housing First, estão fazendo boas políticas, reduzindo o número de pessoas em situação de rua. Aqui em São Paulo também teve algumas experiências de Housing First, né? O projeto piloto de Braços Abertos em 2013 ofereceu uma unidade num hotel social, por exemplo, para as pessoas se engajarem na diminuição ou na interrupção do uso de drogas, né? Por fim, eu gostaria de finalizar, para a gente abrir aqui o nosso debate, eu pulei aqui umas partes para ser rigorosa aqui com o tempo, né? Para a gente ter aí meia horinha de discussão, dizendo assim, está na boca do povo, está na boca da sociedade. Quem está há muito tempo nas ruas não consegue se acostumar dentro de uma casa. Vocês já devem ter ouvido isso.
A população de rua está acostumada com liberdade da rua. Eles não vão querer morar numa casa. Quanto mais tempo uma pessoa permaneceu na rua, mais difícil ela vai se acostumar numa casa. A população em situação de rua não gosta de rotina. Ela gosta de ficar na rua. Bom, gente, estas frases que a gente escuta, elas dizem muito mais da nossa falta de estrutura para diversificar as formas de morar, portanto, a gente pensa uma única forma de morar, do que a gente diversificar a forma. Esta é uma proposta, né? Casa Primeiro, atrelada ao direito à cidade, que hoje é mundialmente reconhecida, defendida pelos movimentos sociais, defendida pelo movimento de população em situação de rua, foi aprovada como lema da campanha de 19 de agosto do ano de 2021 do movimento, e eu trago ela aqui, eu sei que ela é polêmica, mas eu trago ela aqui de maneira inédita para a gente conversar o que seria essa ideia da moradia primeiro, para a gente pensar e conversar um pouco. Agradeço o convite, nós temos aí um tempinho para a gente conversar, para vocês me fazerem perguntas, questões, problematizações, levantar dúvidas, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, assim, um momento importante, coisas que você foi falando e fala assim, meu Deus, parece que está falando de Bauru, realmente, assim, são situações, quando a gente fala em população em situação de rua, né, os conceitos acabam, as causas, né, são as mesmas. A gente também percebeu aqui em Bauru um aumento significativo de pessoas em situação de rua, né? Até estávamos comentando aqui. Aqui não tem, a gente não viu assim, em praças, nas ruas, famílias como você trouxe que São Paulo foi desta forma. Famílias aqui em Bauru, elas acabam indo e assim, invadindo área verde e construindo seu barraco ali, e às vezes a gente vê que tem 2, 3, daqui a pouco tem 10, daqui a pouco tem 15, e isso realmente em Bauru a gente tem percebido um aumento, né? E essas reflexões, essas estratégias que você traz para a gente é bastante interessante, né? Inclusive na conferência da assistência social que nós tivemos agora, no mês de agosto, né? Foi uma das propostas, a abordagem social, trouxe para a gente, né, essa proposta da Casa Primeiro, da gente colocar em discussão como proposta para a conferência, né? Mas eu queria mais ouvir aí também as equipes, né, o momento da gente aproveitar, né, professora? E trocar. É muito interessante você dizer do aumento da população e dessa característica, que é a característica que vocês ainda têm terreno. Então, o que pode acontecer? Uma favelização, né? Que é a ampliação do número de moradias irregulares e criar todo um movimento de favelização nas franjas da cidade. Quando é família, acaba acontecendo isso, né? Agora, a pessoa sozinha, daí vem sim para as praças, né? Para as vias públicas, daí a gente está com as duas situações, né? Famílias vão construindo casas irregulares e a pessoa mesmo em situação de rua. Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria falar que a sua fala, assim, eu estou bem ligada com a gestão da equipe que faz o atendimento à pessoa em situação de rua. E assim, você trouxe desde o começo da pandemia, hoje, falando como o distanciamento, o isolamento, para quem não tem casa, que foi a nossa primeira dificuldade, a nossa primeira angústia, muito difícil, foi muito difícil para nós, enquanto equipe, trabalhar isso. Hoje a gente está vendo, assim, o aumento de pessoas em situação de rua e as novas estratégias que nós temos que utilizar para as pessoas que desejam permanecer em situação de rua e a gente respeitar
pensar na redução de dano, uma cobrança da sociedade, principalmente na política de assistência social. E aquilo que você falou é um problema da cidade, não só da assistência, mas a assistência tem que se propor a articular tudo isso, e não é fácil. Não é fácil você conseguir pessoas dentro de uma gestão pública que se envolva nesse assunto e ajude essa engrenagem a funcionar como política pública, um atendimento para todos os âmbitos dessas pessoas. E assim, a gente já trocou até algumas conversas aqui com as equipes, e assim, a gente sentiu assim, nossa, não é só nós. Não é só nós que estamos passando por isso. Eu imagino os profissionais que estão trabalhando em São Paulo, deve estar uma loucura. Acho que é isso, acho que o pessoal deve estar querendo falar também. E essa sua fala, né? Não existe resposta simples para problema complexo, vai ser agora a nossa fala, porque todo mundo acha que é muito simples, né? E não é tão simples assim, né? A questão a garantia de direitos à pessoa em situação de rua, o respeito, né, à sua condição, ao seu desejo de permanecer na rua, e a gente trabalhar isso com a população de um modo geral, que não enxerga dessa forma, as outras políticas públicas que também não enxergam e acham que é a assistência social que tem que dar conta deste público e tirar da rua e mandar para suas cidades, e, né, existe realmente um conflito muito grande diante de tudo isso. Antes de passar, acho que você traz uma questão fundamental. Hoje, com o crescimento dos grandes centros urbanos, inclusive no interior de São Paulo, vocês montam novos conglomerados urbanos. Esse dado que eu passei, gente, isso não pode passar despercebido. 80% da população mundial mora em cidade. Isso não vai dar certo. Não é à toa aquecimento global, não é à toa os problemas ambientais, não é à toa que a gente está vendo neve onde não tem, que a gente está derretendo as geleiras. Isso tudo tem a ver com a taxa de urbanização. A taxa de urbanização, por outro lado, pensando no local, né, na política local, empurra os governos locais a pensar em políticas metropolitanas. Qual é a região metropolitana de Bauru hoje? Né, o que vocês têm que pensar com as cidades vizinhas, com as cidades que acabam usando Bauru como... Né, eu me lembro de vocês falando muito de Bauru ser um entroncamento desta região do interior de São Paulo, né? O entroncamento onde conflui ali de muitas pessoas virem para o centro de Bauru. Como é que faz? Será que nós estamos respeitando o direito da pessoa de ficar na rua? É boa essa sua questão, né? A pessoa tem o direito de querer ficar na rua. Mas às vezes, sabe por que ela está querendo ficar na rua? Porque não tem alternativa. Porque a única alternativa que tem é centro de acolhida. Se a gente diversificasse as formas e a cidade construísse mais alternativas, eu não sei se as pessoas ficariam tanto nas ruas. Se tivesse um quartinho para um aluguelzinho social para o outro, a república do outro. Hoje, a gente tem que respeitar, sabe por quê? Porque a oferta que a gente tem é zero. É quase nada, é uma oferta muito baixa, muito pouco diversificada, que pouco atende aos interesses. Eu já falei isso para vocês, eu sou meio radical, né, nessa posição. Eu não sei se eu moraria num centro de acolhida ou se eu moraria na rua. Vou falar a verdade. Aqui em São Paulo, eu teria dúvida se eu daria conta de morar em alguém me botando tanta regra. Eu sei que tem que pôr regra, mas eu não sei se eu daria conta. Essa pergunta a gente tem que fazer e ser francos, honestos com nós mesmos, né? Aí, claro, no âmbito do que a gente pode fazer, a gente não pode fazer muito. Aqui não estou aqui diante de nenhuma governador, presidente, né? Mas se fazer essa pergunta é para que a gente também não exija do outro aquilo que a gente não é capaz de fazer. Eu não exijo de ninguém o que eu não sou capaz de fazer. Acho que só complementando essa fala que você está comentando, nós aqui, enquanto equipe, Centro Pop, Abordagem, fizemos várias ações nas denúncias que estavam tendo nos viadutos, que está tendo
uma reforma na rodovia tal, e tinha pessoas em situação de rua residindo. Alguns a gente conseguiu acolher e outros insistentemente não saíam no local, né? E ele pedia exatamente isso: eu não quero ir para um acolhimento, eu quero fumar o meu crack, eu quero uma terrinha, eu quero um lugar em que eu possa ficar. Uma dificuldade para nós até, quanto poder público, eu não posso levar ele para uma terrinha, né? Mas eu vou falar que eu saí até com a Lucinéia do Centro Pop. Ali nós fomos procurar clandestinamente uma terrinha para na surdina ver se podia colocar ele numa terrinha. Não encontramos, né? Mas Claro, olha claro. isso. Vamos ver se tem mais perguntas, questões, gente. Eu queria muito ouvir vocês. Se puder abrir a câmera também para eu matar a saudade. Já que eu não posso ir aí comer o famoso sanduíche. Olha só, agora sim. Querem fazer perguntas? Tô vendo o Fábio. Tudo bom? Que saudade de vocês. Tô vendo a Natasha. Não tem questões? Vamos aproveitar a oportunidade, pessoal. Mais A alguma gente tem tantas angústias, é o Fala momento. da angústia. Compartilha comigo, eu também tenho várias. E tem gente que é boa de falar aí. Fernanda, boa tarde. Olá. Eu sou o Rui, eu sou psicólogo da abordagem social. Oi, Rui. Prazer, não te conheço. Prazer. Fernanda, a gente tem, até estava conversando com a Simone aí, com o Fábio, porque sua fala vem muito de acordo realmente com as nossas angústias no momento, né? A gente tem tido diversas dificuldades com essas limitações mesmo das pessoas não quererem sair da rua, né? Elas querem permanecer naquele lugar e o que elas pedem é um pouco mais de dignidade, de autonomia, né? De cuidados. Então é nesse sentido, assim, uma das nossas angústias adicionais hoje tem sido as pessoas portadoras de transtornos mentais na rua, né? As pessoas com esquizofrenia, que a gente percebe que tem uma dificuldade muito maior de vinculação, tanto com o serviço da abordagem, com outros projetos, de aproximação familiar, né? A gente tem encontrado aí no município uma dificuldade também com a rede de saúde, né? Em acolher, em atender, né? Pessoas que requerem um cuidado diferente do que a assistência social pode oferecer, né? O que você traz de luz para a gente, de orientação, não sei. Olha, Rui, eu acho que essa é a questão histórica. Se eu falei para você que toda pessoa em situação de rua, ela tem como característica pobreza extremada, falta de moradia, vínculos sociais ou familiares rompidos ou fragilizados. Então, a tríade que fala assim, para estar em condição de rua. Somado a isso, vem uso de substância, transtornos mentais, outras tantas questões que podem ser desdobramentos disso. O clássico homem em condição de rua é esse que você acabou de descrever, o homem e mulher. É o mais difícil. É para esse que toda a nossa atenção, vamos supor, se a cidade tivesse estrutura para garantir moradia a todo mundo, era desses que a gente ia cuidar. Era com esses que a gente ia se ocupar. Né? Porque tem a saúde mais fragilizada, porque tem mais dificuldade, menos crítica quanto à sua condição de saúde. Não tem muito milagre, a não ser trabalho em rede. Trabalho articulado, saúde e assistência. Envolvimento das equipes de saúde mental dos CAPs. Aproximação. Apostar no vínculo. Apostar no vínculo. Vínculo não se constrói do dia para a noite. Vínculo não é um atendimento burocrático. Vínculo, às vezes, é sentar do lado e ficar ali do lado em silêncio.
Tinha um senhor que juntava caixinha de fósforo, ele fazia umas pilhazinhas, assim. Eu fazia assim para ele, eu não fumo. Aí o porteiro, eu contando para ele, eu falei, gente, aquele senhor das caixinhas de cigarro, ele é muito engraçado, né? Ele não fala comigo. Eu falei, você já tentou levar uma caixinha vazia para ele? Ai, que besta. Claro, né? Aí eu comecei, dava uma caixinha na mão dele. Aí ele fazia assim para mim. Vínculo criativo, vínculo de estar junto, aproximação. Tem um homem que eu atendo em situação de rua agora bastante psicótico, que ele gosta de biologia. Eu arrumo livro de 2º grau de biologia. Ele só conversa comigo se eu topar ficar conversando com ele por 15 minutos sobre mitocôndrias. Então, o nosso trabalho é por isso ele é um trabalho humano. Ele não é um trabalho administrativo. Ele é um trabalho que a gente precisa emprestar um tanto da gente para essa sensibilidade. É romper um pouco com essa forma mais durinha que às vezes a gente tem para trabalhar. O professor Lancetti, ele tem um livro, o Fábio sabe que eu sempre falo desse livro, né, Fábio? Eu gosto muito. Contra a fissura e plasticidade psíquica. Ter plasticidade para lidar com essas situações adversas. Ah, mas eu não tenho tempo para ficar falando de mitocôndrias com o Shigeu na rua, Fernanda, você me desculpa. Você quer vincular com ele? Você vai ter que falar de mitocôndrias. Então, quantos de nós têm disponibilidade, plasticidade e articulação de rede, estrutura de rede? Porque depois que vincula, ele topa tomar um banho, ele topa um acesso ao cuidado, ele deixa a gente ver a ferida. Esse menino estava com uma micose na barriga, que era um negócio horroroso. A gente conseguiu cuidar da barriga dele. Então, tem uma aproximação, Rui, que ela exige de nós, assim, sair da nossa postura, sair de trás da mesa, sair de trás do balcão, sair de trás do crachá. É isso, vou procurar a terrinha com ele. Encontrar o livro da mitocôndria, reler, nem sei o que é mitocôndria. Cheguei até aqui sem saber o que é mitocôndrias, agora nunca achei que eu ia precisar usar as mitocôndrias. Aí as mitocôndrias, né, tendo que usar. Enfim, eu acho que você já sabe essa resposta, né, suponho, acho que quando você me pergunta, é assim, estamos juntos, estamos fazendo, é isso, é tão pequeno e é tão grande. Parece tão pueril. Eu escrevi certa vez, Rui, num texto que isso não faz o menor sentido por burocrata, para o economista, sei lá, para aquele que está preocupado com a planilha de negócios. Mas faz sentido para aquele sujeito. Por isso a área da assistência, da saúde, ela não tem que ser considerada como uma área, vamos dizer assim, de uma política tal qual outras por aí, né? Então, eu aposto, eu acredito, eu acredito nas pessoas. Por mais delirante que elas estejam, eu acho que dá para vincular. Dá para vincular. Mesmo psicótico, tem um senhor que puxa a cadeira para, sei lá, para quem sentar. Puxa. Guerra nas Estrelas, Jornada, nós vamos falar sobre... Tem que ter uma abertura. E não tem que ter medo da loucura. Né? Tem que ter medo da loucura. Tem que ter medo de gente perversa. Louca, não. Não sei se ajuda, Rui. Ajuda bastante, Fernanda. Obrigado. Acho que é nesse sentido mesmo. E construir essas redes, né? Construir as redes. Construir essas redes. Encontrar as parcerias. Tem um menino que eu encontrei, um parceiro num outro equipamento de saúde, que ele toca violão. Eu falei, você não topa levar esse seu violão pra gente fazer abordagem na praça com esse violão? A hora que você tirar esse violão, que você fizer um tchom, eles chegam, eu abordo. Ah, legal. Primeiro pan que você fizer,
a abordagem rola. Fala, querido. Fábio, quer falar? Vou tirar um pouco a máscara para as pessoas me verem, mas tá eu do lado da Renata aqui. Primeiro, saudade, Fernanda, nós de novo aqui, né? A gente está aqui e a gente está fazendo uma discussão bastante grande em torno da questão de replanejar o pensamento da abordagem. Né? De anterior, eu acho que algumas questões de casa de passagem e encaminhar para abrigos, instituições, acho que a gente está repensando nesse pensar. Acho que o nosso caminho hoje é nessa estrutura. Eu queria que você pensasse um pouquinho com a gente, né? Por que a gente está pensando isso? Porque o ato de só levar para a casa de passagem, né, e deixar a casa de passagem dar continuidade no trabalho, talvez não seja tão suficiente assim para uma pessoa. Então, a gente está tentando repensar em algumas movimentações internas que a gente está fazendo enquanto mesmo abordagem, enquanto política mesmo de construção de um ser social, né, de ter essa questão de pensar nele enquanto um indivíduo na sua completude, né? Então, acho que talvez é mais uma contribuição sua para a gente aqui, jogar um pouco mais de luz, não só na diversificação de saídas, mas também de estratégias, né, na atuação de nós aqui, enquanto pessoas trabalhando com a rua, né? Não sei se consegui me expressar, porque eu sou uma pessoa um pouco tímida. Tímido? Tem vergonha. Eu entendi perfeitamente, querido, imagina. Eu acho que é assim, primeira coisa, eu quero dizer de novo, valorizar o mérito que é essa parada técnica, que é essa conversa. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer cidade, não é qualquer equipe. Acho que só de vocês fazerem isso já diz muito sobre vocês, né? Outra coisa. Então, pensar na abordagem, que a abordagem não é só o cara que acompanha, aborda, acompanha e leva para casa de passagem. Acho que esse é o coração do que nós estamos falando aqui. A gente não vincula com uma pessoa para convencer ela a sair da rua para ir para um centro de acolhida. A gente vincula com uma pessoa para... Eu penso assim. A gente vincula com uma pessoa para, com ela, construir estratégias para romper com ciclos de violência, de não acesso, às vezes a equipe de abordagem vai ter mais vínculo com essa pessoa do que na chegada dele no centro de acolhida. Então, eu fico pensando que esse momento, esse trabalho que vocês realizam, ele é um trabalho que ele não é um trabalho secundário ou um trabalho só de passagem dos casos, ou de ponte entre um equipamento e outro equipamento. Vocês fazem, às vezes, escuta que depois ele não vai ser reproduzida nos outros lugares. Então, eu acho que o serviço de abordagem ele é um ator ativo, potente na estruturação dos projetos individuais de vida e transformação da vida dessas pessoas, em quem eles confiam, muitas vezes, coleta de informação, segurança para fazer determinadas abordagens ou não. Então, foi o que eu falei para o Rui, eu diversificaria cada vez mais nessa aposta de fazer junto, de ouvir, de não falar pelo usuário, de escutar o usuário, ainda que a demanda dele não seja a demanda que eu possa atender, ou ainda que a demanda dele não seja o meu desejo, que às vezes é que ele vai continuar usando substância, que ele não vai fazer as coisas do jeito que a gente quer, né? Para que a gente possa ganhar confiança com ele, para aí sim a gente usar, vamos dizer assim, do positivo do vínculo, do quanto o vínculo foi positivo, para que a gente possa chegar ao ponto de fazer sugestão. Sabe quando o vínculo acontece? Bom, quando você ultrapassa o limite da confiança e a pessoa já chega para você e fala assim, estou pensando em fazer tal coisa, o que você acha? Aí você fala assim, não sei. Eu não sei, mas se você fizer... Aí o vínculo está estabelecido. Aí o vínculo está estabelecido. E não você chegar para ele e falar, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo, eu acho que você tem que fazer aquilo. Entendeu? Acho que não sei se isso ajuda.
Fábio, mas eu acho que dá qualidade substancial para que esse vínculo não seja só um serviço pontual da instituição, mas que o vínculo esteja a serviço do bem-estar e da conquista de autonomia do usuário. É para isso que a gente se vincula com ele, para emprestar um tanto desse, vamos dizer, desse nosso ato desejante para essas pessoas. Isso vocês não fazem ideia do quanto é poderoso na vida de um usuário. Um ato desejante emprestado por um usuário. Faz muita diferença. Hoje eu saí de bicicleta correndo, que eu estava atrasada, né? Hoje me atrapalhei lá e eu fiquei com medo de não chegar aqui. Aí eu saí correndo de bicicleta, um morador em situação de rua olhou para mim e fez assim: tá com pressa, né? Subindo na bicicleta, vai se machucar. Você fala que é para fazer as coisas com tempo. Eu dei tanta risada, porque eu sempre falo para eles, façam as coisas com tempo, não façam as coisas apressadas, não corram risco. Ele falou, a senhora está correndo risco hoje, hein? Saindo apressada desse jeito, em cima dessa bicicleta. Isso é vínculo. Isso é vínculo. Isso é muito... Eu fiz, você tem razão, desculpa, puxa, me atrasei, você tem razão, vou mais devagar. Obrigado por cuidar de mim. A senhora cuida de todo mundo, tem que cuidar da senhora. Isso é vínculo. Só que isso tem que estar a serviço do cuidado com ele, e não da instituição, ou da Fernanda, tá? Mas não é fácil fazer isso, é muito difícil. Porque os pacientes testam o nosso afeto, eles testam a nossa paciência, eles testam se a gente vai gostar mesmo deles ou não. Quantas vezes, Fábio, nós somos testados pelo paciente, porque eles vão começar a devolver afeto. E aí, sabe o que acontece? As experiências afetivas que muitas vezes eles tiveram foram interrompidas. Então, ele precisa ver, deixa eu mostrar para esse cara, para esse Rui, para esse Fábio, o quanto eu sou insuportável, para ver se ele vai dar conta. Aí ele mostra quando ele é chato, ele grita, aí depois ele fala, tá bom, já entendi. Você vai gostar de mim e eu sendo insuportável desse jeito. E aí o vínculo acontece. Isso é o que a gente faz na saúde mental. Espero ter ajudado. Mais perguntas? E aí, pessoal, Centro Pop, quer aproveitar a oportunidade? Eu falaria aqui por 3 horas, que vocês sabem que esse é meu assunto preferido. Com certeza. E a gente escutaria com todo prazer, porque você realmente fala o que a gente vive, isso é muito bom. Mais alguma questão? Lilian, que ligou a câmera, quer falar? Tô lembrando da Lilian. Pessoal do Centro Pop, que é uma turma lá no Centro Pop. Eu adoro o pessoal do Centro Pop. Ou mesmo as outras organizações que estão aí participando com a gente, né? Que às vezes não é o atendimento direto, mas é a oportunidade até, né, de estar buscando outros esclarecimentos, alguma dúvida. A gente tem uma rede participando. Eu faço muita questão de deixar com vocês esse material que foi produzido pelo Ministério. Deem uma lida nesse material. Do que eu já li nos últimos tempos, foi o material mais legal que eu já li. Está muito bem feito, muito bem passo a passo. Traz essa coisa do Casa Primeiro. Uma outra indicação que eu vou deixar, já para ver se o pessoal se anima, foi sair um dossiê Brasil Grandes Cidades, que foi por aqui que eu fiz essa construção da relação cidadãos em situação de rua, dossiê Brasil das Grandes Cidades, uma pesquisa imensa que saiu, né, sobre a questão, a relação entre cidades e população em situação de rua. E vocês sabem que podem contar comigo, me pedir mais sugestões, e a gente vai trocando, e a gente vai... Eu e Jorge Broide vamos escrever um artigo, depois eu mando para o pessoal que eu conheço,
para a Aline, para o Fábio, sobre a condição do idoso em situação de rua, que é uma preocupação que a gente também tem. Isso deve sair publicado em novembro. Ai, perfeito, Fernanda. Nós estamos aqui numa situação em relação a isso bem complicada. Vamos mandar para vocês esses artigos. E saiu uma série, eu fiz com o Sesc, uma websérie, está no site do Sesc Carmo, a websérie, podem anotar aí, Sesc Carmo, chama Direito à Cidade e População em Situação de Rua. É uma websérie com 4 programas. Eu entrevisto o Jorge Broide, uma enfermeira, pessoal de saúde, a pergunta do Rui, ela fala sobre essa questão, a enfermeira Kátia Mirati, uma com o Darcy e o pessoal do jornal Trecheiro, e uma só sobre Casa Primeiro, tá? É uma websérie. Cada programa tem em torno de 40 minutos, 30 e poucos minutos, tá? Também para quem não pôde estar aqui hoje ou quiser aproveitar mais, tem essa websérie. No YouTube, na página do Sesc Carmo. Direito à Cidade. E, eu não consigo enxergar, mas deve ser isso. Vamos fechar? Oi, Rui. Ô, Fernanda, eu não sei São Paulo, mas aqui a gente percebe, principalmente na região central, alguns prédios que alugam pequenos quartos. E aí a gente tem acompanhado um movimento de algumas pessoas que têm ido para esses quartos, né? São quartos individuais, assim, é uma cama e um criado mudo, mas a gente ainda percebe uma falta de recursos, uma dificuldade de acesso, né? O grande uso lá de concentração de substâncias ainda. Isso vai virar, a chance de virar cortiço é grande. Isso é bem diferente do Casa Primeiro. A ideia do Casa Primeiro é uma moradia assistida, né? Assistida, acompanhada, monitorada, com equipe, com a ideia de apoiar na autonomia. Essas sublocações, isso aqui o centro de São Paulo está cheio e acaba virando pequenas cenas de uso, inclusive, né? De exploração, de violência. Isso às vezes é complicado. Sim. A estrutura da Casa Primeira é parecida com essas estruturas? Depende da cidade, depende do recurso que se tem. Mas a ideia é que você tenha aluguel social, você tenha... Na revista, nessa revista que eu quero mandar para vocês, deixa eu ver se eu tenho o título dela aqui. É possível Housing First no Brasil? É o título. Está no site do Ministério do Desenvolvimento Humano. Mas se você colocar no Google, acho que você já encontra. Tá? É possível Housing First no Brasil? É o título dessa. Aí explica toda a estrutura e as experiências, inclusive as brasileiras de Casa Primeiro. Já é cortiço, viu, Fernanda? Eu só pensei mesmo na estrutura. Vamos fechar? O que vocês acham, Jaquim? Bom, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, né, com nós, tudo bem. E quero falar assim que, mais uma vez, agradecer muito, né, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, agradecer a Casa do Garoto, né, que articulou tudo para nós, e as equipes que estão participando, os parceiros, as organizações, né? Para a gente, assim, é um bate-papo muito gostoso. Como você diz, a gente ficaria horas aqui, né, trocando, conversando, mas teremos outras oportunidades, com certeza, né? E o que você falou, né? Você fez todo um histórico desde 2018 que a gente vem tendo essa parada, este momento de reflexão, né? E nós precisamos sempre deste momento, dessas discussões,
com a rede, com as equipes, né? Porque é dessa forma que cada vez mais a gente vai construindo, né, juntos, né, e buscando alternativas de atendimento, né? Enquanto você vai falando aqui, eu e a Simone, a gente já vai trocando, já vai pensando, e se a gente fizesse assim? E se a gente não fizesse isso? Então, isso traz esse ânimo, esse estímulo, né? Porque é um público que nós atendemos, que eu vou ser bastante sincera. Às vezes parece que a gente está patinando, né? E isso traz um desânimo muito grande, porque você fala, meu Deus, não tem uma luz no fundo do túnel, não tem uma solução, né? Então isso traz um ânimo, né? Injeta um pouquinho aí de energia nas nossas veias para a gente ir buscando outras alternativas, viu, Fernanda? Muito, muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço mais uma vez o convite, a confiança. Como eu disse para vocês, eu me sinto parte da rede socioassistencial de Bauru, né, dada a nossa vinculação. Sempre que me acionam me pedindo material, né, a gente troca, né? Eu digo assim, eu estou na academia, eu estou na universidade, mas eu estou no chão, eu estou na rua, né? Antes de vir falar aqui com vocês, eu estava lá atendendo o seu Afrânio e a relação entre o filme Jornada nas Estrelas e o dia que ele teve o primeiro sintoma psicótico. Assim. Então, eu sei do que vocês estão falando. É cansativo, é estressante, é violento, é massivo, é cansativo, tem hora que dá vontade de desistir, a gente tem raiva, a gente se emociona, a gente se desespera, né? Que bom, se a gente está sentindo isso, a gente está vivo e a gente está no trabalho. Eu tenho mais preocupação quando as pessoas param de sentir essas coisas quando elas estão atendendo a população em situação de rua. Significa que elas petrificaram, que elas se embruteceram, que elas não conseguem mais, ou elas não fazem mais sentido para esse trabalho, elas precisam ser trocadas, né? O atendimento com a população em situação de rua nos convoca na nossa condição humana, né? Então, que bom que vocês estão tudo meio perturbadinho, sinal de que a coisa está indo bem. Eu também estou bem perturbada nesses últimos tempos. Agradeço a Casa do Garoto, sempre a confiança e a parceria. Precisando, me chamem, estamos juntos. É preocupante a nossa situação, não é brincadeira. Eu acho que a gente vai enfrentar uma situação do ponto de vista econômico muito grave, né? A fome é uma realidade. No interior as coisas ficam um pouquinho mais fácil, mas aqui tá assustador, né? As pessoas, porque uma coisa é você passar fome no interior, você vai ali, você tem um vizinho, você tem as relações de vizinhança que são muito mais esgarçadas. Então, a fome, ela é concreta, ela é objetiva, e não tem o que fazer, não tem hortinha, não tem nada, né? Então, estou muito preocupada, mas a gente diz, né? É o pessimismo da razão e o otimismo da vontade. Então, enquanto a vontade está otimista, a gente segue. Com certeza. Tá bem? E a gente estava comentando que o seu diferencial é isso, que você coloca a mão na massa, viu? Dá para ver muito essa que você estuda, mas você também tem a prática. E isso traz, é por isso que é gostoso ouvir. Exato. Eu acho que tem gente que tem mais dedicação à academia e faz sentido tê-lo. Eu não conseguiria ser comentarista da luta de classes. Eu preciso estar lá vivendo as coisas para poder falar. Então perde a paixão. Né? Exatamente. Então tá bom, obrigada, pessoal. Obrigada a vocês. Força para vocês, muita saúde. Continuem usando máscara, por favor. Tomem a vacina. A gente precisa sair dessa para eu ir comer um sanduíche de Bauru aí com vocês e correr atrás da passagem perdida na rodoviária. É isso aí. Um beijo pro Centro Pop. Dá um tchau, Centro Pop. Eu quero Centro ver. Pop, tchau. Tchau, gente. Tchau. Abordagem tá ali, a Lília ficar de passagem, pessoal. Obrigada. Tchau. Até a próxima. Mexi. Vai ficar